Bom dia, igreja. Bom dia. Vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor? Júlia, você ora para a gente? Senhor Deus, Pai amado, quero te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui na Tua casa, Deus, e porque o Senhor trouxe cada pessoa que está aqui hoje, Pai. Que em tudo aquilo que formos fazer, possamos estar honrando ao Teu nome, Deus, e que a gente faça tudo ao Senhor, Deus. Tanto em nossos trabalhos, como escolas, e durante a nossa vida, Pai. Que as músicas que vamos cantar agora possam ser verdadeiramente para Ti, e que a gente possa estar sempre adorando ao Seu nome, Deus. Também que cada pessoa que veio até aqui hoje possa ser diferente da maneira que entrou. Em nome do Senhor Jesus, amém. Doce Espírito aqui, sim, eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito, há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Essa próxima música que a gente vai cantar, ela fala que só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido estamos nós aqui. Que a gente possa esquecer um pouquinho as coisas que aconteceram essa semana, que a gente possa esquecer um pouquinho dos problemas que a gente deixou lá fora e que a gente possa ter esse momento de louvor ao nosso Deus. A gente está aqui para louvá-lo, para glorificá-lo, como a Júlia orou, em toda a nossa vida, que a gente possa tirar esse momento para pensar somente nele e dar esse louvor a ele. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença,
reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Pai querido, muito obrigada porque as tuas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Muito obrigada porque podemos estar na tua casa, podemos nos reunir como igreja, como corpo de Cristo. Obrigada por cada um que está aqui, Deus. Obrigada porque o Senhor encheu o nosso coração com a tua paz, como cantamos agora, Deus. Obrigada porque podemos sentir a tua presença e porque o Senhor está conosco em todos os momentos, Deus. Que esses louvores possam ter chegado até ti, Deus, com corações limpos, corações que querem te adorar de todo o coração, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando também agora a vida do pastor, que vai trazer a palavra, que ela possa falar ao nosso coração, Deus, e a gente possa aprender mais de Ti nesse dia, Pai. Cuida das nossas vidas, cuida desse momento, Deus, e que a gente possa também voltar para as nossas casas depois, Deus, sabendo que
o Senhor está conosco, que o Senhor é a nossa esperança e cheios de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, bom dia a todos. Hoje sai a classe do Marlos, também a de catecúmenos, e nós vamos ficar por aqui. Bom, nós estamos estudando. Eu acho que era bom desligar esta lâmpada aqui. Pode. Isso, muito bem. Nós estamos falando do livro do Apocalipse e já há alguns domingos e nem entramos ainda no livro propriamente dito. Estamos apenas falando sobre interpretação do Apocalipse. Talvez você pergunte, mas por que a gente está gastando tanto tempo assim? Já falamos no domingo sobre uma introdução do livro, daí falamos no outro sobre as linhas de interpretação, pós-milenista, depois foi falado sobre pré-milenismo, depois pré-milenismo dispensacionalista, e depois de novo pré-milenismo, pastor Marcos, e aí hoje nós vamos falar desta última linha de interpretação que é chamada amilenismo. E todas elas têm esse milenismo, né? Esse milênio que faz a diferença entre as escolas de interpretação. Muito bem, vamos lá. Então as 4 correntes elas estão aqui: pós-milenista, pré-milenista histórica, pré-milenista dispensacionalista, corrente amilenista. Bom, vocês puderam ver que nós nos aproximamos, a Igreja Presbiteriana, ela se aproxima de pelo menos 2 delas, que nós entendemos que são as mais coerentes para os nossos dias. Nós entendemos que a corrente amilenista e a pré-milenista histórica, né, elas são as correntes mais coerentes. Nós temos o pastor Marcos mesmo, tem 2 escolas dominicais, ele falou sobre o pré-milenismo, e assim tem a coerência, né, bíblica que ele nos passou, de como fecha algumas coisas, né? Então ele foi trazendo esta história, mas ele mesmo disse que também, conversando com amilenistas, desses que são mais novos, não daqueles do seminário, que ele disse, né? Ele se aproxima também de um pensamento de algumas coisas. Então, nós temos essas 2 linhas de interpretação, pré-milenista histórica e amilenista, como as mais coerentes, certo? A pré-milenista dispensacionalista, para nós, é uma das que a gente se afasta. Desculpa. É uma das que nós nos afastamos. E a pós-milenista é aquela que praticamente todos os cristãos, antes das primeiras guerras mundiais, a primeira e a segunda, quase todos os teólogos nesse tempo, eles eram dessa interpretação. Porque eles entendiam que esse reino milenar, ele seria gradativamente o mundo sendo tomado pelo Evangelho, pela Igreja, e aí vieram as grandes guerras mundiais, veio o comunismo e veio uma série de outras baques para a evangelização do mundo. Então, hoje em dia, pós-milenistas são raridade, né? Mas nós temos essas linhas de interpretação, e por que a gente está falando delas? Porque quando nós entrarmos
nos textos, né, propriamente dito do Apocalipse, nós vamos estar falando, olha, esse é o pensamento, com relação a esse texto, esse é o pensamento amilenista. E esse é o pensamento pós-milenista. Esse a gente vai dar essas dicas, né, durante então o estudo. Muito bem. Nós vimos que, até o pastor Marcos também falou bastante desse texto, porque é aqui que basicamente há toda divergência de interpretação. É no capítulo 20 do Apocalipse. E diz assim, vocês conseguem ler? Vocês são bons de... Não acredito. Quem de lá de trás consegue enxergar? Levanta a mão. Nossa, muito bem. Tem uns que estão de óculos, estão enxergando. Outros estão sem e não estão enxergando. Mas se você quiser, pode acompanhar na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 20, do verso 1 ao 5. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e o pôs sobre ele, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui só no verso 6 e verso 10 nós temos 2 vezes que esses 1000 anos aparecem. E do verso 1 ao verso 5 nós temos 1, 2, 3, 4 vezes. Então nós temos 6 vezes, só dos primeiros versos do 1 até o 10, a expressão 1000 anos. E esses 1000 anos é que trazem a divergência. Eles serão literais? Bom, eles serão, é um tempo fictício, é um tempo designado que não, literalmente falando, serão 1000 anos. A tribulação, ela será antes. O arrebatamento será em 2 vezes, o arrebatamento da igreja, depois a ressurreição dos mortos, no final. Então, é isso que divergem as linhas de pensamentos. Por quê? Porque, ora, há textos que eles dão a entender que seja desta forma, numa linha de pensamento, ora, textos falam de outro. O pastor Marcos falou, na semana passada, um pouco da divergência que ele tem com um grande teólogo que
nós usamos muito, né, na nossa teologia, que é o Berkhof. Inclusive, os alunos do IPEM estudam na teologia sistemática o livro do Berkhof. Mas, como ele é amilenista, né, e o pastor Marcos, então, estava falando sobre isso. Diz, olha, eu tenho sérias divergências. Por quê? Porque ele fala disso, disso e disso. E aí o pastor Marcos foi colocando os textos bíblicos que há divergência. Então, para vocês terem essa ideia, então há uma divergência e não somos nós que vamos, né, já que essa briga é longa, é de muito tempo, não vamos ser nós que vamos encontrar uma paz entre essas linhas de divergência. O que a gente vai fazer é dizer, olha, essa é a interpretação mais coerente, ou essas são as interpretações mais coerentes. Algumas coisas na Bíblia que pertencem a nós, que nós vamos saber. E à medida que o tempo vai passando, aquilo que tem a ver com o fim também será mais claro. O pensamento de alguns teólogos de 100, 200 anos atrás seria diferente dos nossos dias. Porque o futuro vai, não que o futuro mude, mas as coisas vão vindo e as pessoas então vão fazendo outras análises. Com respeito ao fim, é o fim. A gente não sabe muito bem, mas sabe de uma coisa. Deus tem o controle de todas as coisas e tudo vai sair conforme o seu plano. Ele vai executar isso do jeito certinho. Nós hoje que não entendemos ainda muito bem. Você sabe que está escrito lá em Deuteronômio 29, 29? Eu andei citando essa semana algumas coisas. Alguém sabe? Você pode abrir lá se você quiser. Vamos abrir lá. Esse texto ele não é uma desculpa. Mas é só para dizer que há algumas coisas que nos pertencem, mas há outras que pertencem a Deus. Deuteronômio 29. Versículo também de número 29. Amém? Todos acharam? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, há coisas que estão encobertas, principalmente aquelas que têm a ver com o fim. Mas aquelas que são reveladas, então nós vamos entendendo à medida que vamos estudando as Escrituras. É disso que nós estamos falando, então. Muito bem. Então, as linhas, elas divergem sobre o milênio, antes da vinda de Cristo, depois da vinda de Cristo, 1000 anos literais ou figurados. Então, essas são as divergências. E aí sempre o problema está na sequência. Antes, depois, como é que vai ser? Todas concordam que Jesus Cristo voltará pessoalmente, que ele julgará vivos e mortos, e que os mortos ressuscitarão para serem julgados. Os salvos entrarão na felicidade eterna, e os ímpios serão punidos no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todos eles, então, concordam com isso. Nós já vimos esse quadro também. É um quadro das divergências entre segunda vinda, ressurreição, julgamento, tribulação, milênio, Israel e igreja e os defensores que fazem parte de cada um desses pensamentos. Vejam, são grandes teólogos. Vocês não estão vendo, né? Mas estão ali, tá? E eu não vou ler porque eles são em inglês e eu no inglês eu não entendo muito assim italiano. Então, vamos... Então, são grandes homens de Deus e que defenderam essas linhas de pensamento. E eles divergem sobre a segunda vinda. Evento simples, arrebatamento e segunda vinda simultâneos, e ali vai, né? Mas isso, à medida que a gente vai estudando o livro,
do Apocalipse, a gente vai falando disso, tá? Fique tranquilo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amilenismo, sua doutrina e sua interpretação. Bom, vocês viram já que o pastor Marcos tem uma posição pré-milenista histórica, né? Mas, como ele também disse, há uma aproximação do amilenismo, né? Então, na escola que a gente teve no seminário, ela foi claramente dada para nós o amilenismo. Mas eu confesso também para vocês que o pré-milenismo é muito interessante e coerente também com as Escrituras, né? Então, os dois se aproximam muito. Então, se a gente pudesse dar uma opinião para vocês, tanto o amilenismo como o pré-milenismo histórico, os dois são boas linhas de interpretação do Apocalipse. A corrente amilenista, ela tem algumas características. A primeira delas, nós precisamos entender o que é a palavra, milênio, 1000 anos. E o A quer dizer não milênio. É isso que o nome quer dizer. Mas na prática, ser amilenista não quer dizer que não vai ter um milênio, né? Pelo menos não literal. Então, a milenista não crê em 1000 anos literais, que não serão literais. Quer dizer, 1, 2, 3, 999, 1000. Jesus volta, ou melhor, Jesus já está instaurando seu governo, então ele dá paga a toda injustiça, o diabo será lançado, que foi solto um pouquinho antes, será lançado então no lago de fogo e enxofre, e aí vai ter um novo céu e nova terra, né? Não é assim que os amilenistas entendem o milênio. Então seria muito mais ou menos isso. Não é uma boa palavra, o não é que não existe, mas sim que ele não seja literal. Então, quando a gente fala amilenista, a interpretação seria não milênio, né? Não terá milênio. Não é isso que o nome ele quer dizer. Ele quer dizer que terá o milênio, mas que ele não será literal. Não serão 1000 anos, como nós contamos aqui na Terra, né? Ele será um período de tempo. E a gente já vai ver o porquê disso. Por isso, 1000 anos pode ser simbólicos. Vamos dar uma olhada lá no Salmo 50. Se você puder abrir a sua Bíblia lá no Salmo 50. Versículo de número 10. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre a montanha. Bom, numa outra tradução, aqui está seria 1 milhar, né? Mas a gente sabe que não existem só 1.000, né, animais, existem muito mais do que isso. Então, às vezes, na palavra de Deus, uma interpretação sobre 1000, ela não quer dizer claramente que são 1000 animais ou 1000 anos. Então, os amilenistas, eles usam esse texto para dizer, veja, a Bíblia ela também fala de 1000, mas na verdade existem bem mais. É como se fosse contar uma quantidade de pessoas, ou melhor, aqui de animais, ou uma quantidade de anos. Então, nem sempre na Bíblia 1000 se refere exclusivamente aos 1000. Mas tem mais. Nesse tempo, será preso, ou está preso, Satanás está preso durante toda essa era. Essa era do período de tempo em que os amilenistas dizem que Satanás vai estar preso durante este milênio. Ok? Nós vamos para frente e já vão entender melhor. A prisão de Satanás não é total, mas apenas para que não engane mais as nações. O pastor Marcos disse assim, olha, se Satanás está preso nesse tempo, porque o amilenista ele entende que nós estamos vivendo o milênio, desde a vinda de Jesus. Então este milênio já tem quanto tempo?
mais uns 2000 anos. Então, por isso que os amilenistas dizem não milênio, não tempo literal, mas um tempo figurado. Já passou de 1000, 2000, né? Nós vamos ver alguns textos por que eles compreendem isso, né? Mas os amilenistas estão dizendo, olha, desde que Jesus veio ao mundo, na verdade, através da sua morte e ressurreição, a descida do Espírito Santo começou os últimos dias. E aí então começou o milênio, que não é literal. Então hoje estaríamos vivendo o milênio. E também estaríamos vivendo algumas partes do que o Apocalipse descreve. Então os amilenistas entendem que alguns selos já foram abertos, algumas trombetas já foram soadas e aí por diante, né? Então estaríamos vivendo assim algumas coisas já do Apocalipse. Bom, então sobre Satanás, o pastor Marcos diz, olha, os amilenistas entendem que Satanás está preso. E aí o pastor Marcos disse assim, mas olha, como é que ele está preso se tem acontecido tanta perseguição durante esse tempo da igreja? Né? E é uma coerência que ele estava falando. Como é que pode? Mas os amilenistas entendem que não assim totalmente preso ele está. A prisão de Satanás não é total, mas apenas para que não engane mais as nações, para que não possa impedir de ser pregado o evangelho entre as nações. Vocês têm entendido que a igreja, ela prevalece em todo esse tempo. Veja, por mais que ela seja perseguida, por mais que as pessoas tenham morrido pelo evangelho, a igreja está indo até os confins do mundo. Satanás, então, não consegue impedir o progresso do evangelho. O que os amilenistas dizem, então, não é que ele está totalmente preso, que não consiga ainda se debater ou impedir algumas coisas, mas totalmente ele não consegue. Então é isso que o amilenista pensa sobre este Satanás que foi amarrado pelo valente, né? Vamos ler no Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, 28. Será que é isso? Não tem 12, né? Não sei, deixa eu ver se é algo. Acho que foi anotado errado ali na hora de. Vamos deixar esse texto, porque eu acho que eu anotei na hora de passar para o slide, eu anotei errado. Mas agora vamos ver uma coisa bem interessante. Joel, vamos lá para a profecia de Joel, lá no Velho Testamento. Joel, capítulo 2. Joel capítulo 2 fala do derramamento do Espírito. Verso 28. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. E assim vai por diante, falando daquilo que o pastor Marcos também disse, da perspectiva profética. Entre uma montanha e outra existe um vale inteiro. Então, numa só profecia fala da primeira vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, e aqui também claramente tem essa interpretação. Mas o que acontecerá? Diz o texto, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vamos lá para Atos capítulo 2.
Atos capítulo 2. Versículos de número 17. E acontecerá nos últimos dias. Veja bem, segundo o relato de Atos, os últimos dias dos quais Joel havia profetizado, aconteceu no dia do Pentecostes. Foi instaurado os últimos dias. Então nós, segundo essa interpretação, nós já vivemos os últimos dias desde o derramamento do Espírito em Atos 2. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E é isso que então, Pedro, que está fazendo o seu discurso, ele está dizendo, olha, foi instaurado os últimos dias. Mas esses últimos dias, um período já grande de tempo, e nós já estamos vivendo, segundo esse relato, uns 2000 anos. Mas a Bíblia faz distinção entre os últimos dias e o último dia. Como se fosse também um período menor de tempo, mas também que não seria poucos anos. Então, últimos dias, já estamos há muito tempo. Mas e o último dia? Também será um período de tempo mais curto, mas que vai ser ainda instaurado. Certo? Então, essa é a linha de interpretação, a milenista. Nós já estamos vivendo o milênio. Então, para vocês ficar claro na cabeça, na mente de vocês, o amilenista, ele entende que o milênio já está acontecendo. Desde quando? Desde o derramamento do Espírito de Atos capítulo 2. Oi? Sim. Não vê... Certo. Começa. Isso. É ali que começa os últimos dias a instaurar. É isso que o amilenista compreende. Né? Então começa ali e começa o milênio, não literal, também ali. Esse é o tempo em que Satanás, segundo os amilenistas, foi amarrado. Né? Tem até um texto que fala a respeito disso, como é que Jesus estava respondendo uma questão que estavam dizendo que ele era o Beelzebu. Ele falou, como pode, né, entrar numa casa sem amarrar o valente, né? Então, assim, a morte de Jesus na cruz, segundo os amilenistas, amarrou Satanás, o prendeu, de certa forma. Não que ele não consiga ainda se debater e fazer algumas coisas, mas ele foi impossibilitado de impedir o progresso da igreja. Durante esse milênio. Mas chegando lá no final, ele será solto, e aí vai fazer uma guerra, ele terá todo o poder novamente para enganar as nações, arregimentá-las, marchar contra a cidade prometida e aí fazer esta guerra que a gente entende. E daí termina, Jesus volta, termina todas as coisas, se instaura o novo céu e a nova terra. Então é mais ou menos isso o pensamento amilenista, né? Como o pastor Marcos falou, a diferença do pré-milenismo vai ter um período de tempo, os 1000 anos, que serão literais, né? Esses 1000 anos Jesus vem, instaura esses 1000 anos, e daí no final, então, ele vai soltar novamente Satanás, e ele então vai arregimentar, e daí terá a última batalha e acabou tudo. Então essa é a diferença entre pré-milenista e amilenista. Amilenista, o milênio já está acontecendo, algumas coisas do Apocalipse já estão sendo reveladas, e para o pré-milenismo não, os 1000 anos serão literais. Ainda isso não aconteceu. Vai acontecer ainda, e aí a partir dali, essa instauração do próprio Senhor junto aqui
com o povo dele, leu até um texto de Isaías, né, que fala, pecar aos 100 anos será amaldiçoado. Então ele estava falando da coerência desse tempo também, né? Então eu gostaria que, se nós pudéssemos ficar com esses dois pensamentos, eles seriam muito coerentes. Então algumas coisas o amilenista é muito coerente, outras os pré-milenistas são muito coerentes. Pós-milenista ou pós-milênio e pré-milenista dispensacionalista, nós estamos fora. Nós não temos nada a ver com isso. Ok? Então, essa é a profecia de Joel que se cumpre em Atos e que instaura, segundo os amilenistas, o milênio não literal. Vamos lá. Características. O amilenista ensina que a trombeta de 1 Coríntios 15, abra lá, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Verso 52. Okay. Então, o amilenismo ensina que a trombeta de 1 Coríntios 15 é a última, e aí então segue 1 Tessalonicenses, um pouquinho para frente. Essa trombeta, né, que vai transformar, as pessoas vão ressuscitar. Aí vem então 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos de número 16 e 17. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o amilenista, ele entende assim, que a vinda do Senhor já tem o arrebatamento, os vivos que estão aqui serão transformados, mas será dada paga ao inimigo, ele vai para o lago de fogo e enxofre, então acaba tudo num evento simples. E não um evento, depois outro evento, um evento no começo da instauração do milênio, um evento lá no final, quando está acabando o milênio. Não esses dois eventos, mas um evento simples. Arrebatamento, ele vai acabar com o anticristo, com o falso profeta, com o diabo, vai colocá-los nesta prisão que é para todo sempre, lago de fogo e enxofre. Os mortos também, que não estão em Cristo, vão para lá. O inferno que hoje existe irá para o lago de fogo e enxofre. Nós temos que compreender que o inferno e o céu que hoje existem, eles são provisórios. Eles não são definitivos. Porque o inferno definitivo é o lago de fogo e enxofre. O inferno que hoje existe será lançado lá. O diabo e seus anjos será lançado lá. E aqueles que ressuscitarão no último dia? E aqueles que estarão vivos nesse tempo que Jesus vai voltar? Serão transformados, e se forem de Cristo, então irão para o novo céu e para a nova terra. É isso que o amilenista ele crê. Um evento simples. Jesus volta, manda o diabo e seus anjos para o inferno, para o lago de fogo. Aqueles que não viveram com ele vão para lá. Aqueles que estão no inferno vão para lá também. E nós, os crentes em Cristo, de todos os tempos, será inaugurada o novo céu e nova terra, e viveremos para todo sempre nesse lugar maravilhoso. Né? Hoje o céu que existe, só estão lá as almas. As pessoas não estão com seus corpos. No novo céu e na nova terra, seus corpos estarão com as suas almas.
uma ressurreição geral das almas com o corpo. Se juntarão novamente. Né? Então aí, uns para o inferno e outros para o céu. Né? Céu definitivo e inferno definitivo. Está mais complicado? Não é fácil, gente, mas tudo bem. A gente precisa passar isso para vocês saberem que existem essas diferenças, tá bom? Mas à medida que a gente vai estudando, pastor, está muito difícil esse negócio. Não abandone. Não deixe. Porque são coisas que depois vão ficar mais claras à medida que a gente vai estudando o livro, tá bom? O amilenismo declara que Mateus 24, 29 é imediatamente seguida da trombeta, que anuncia a segunda vinda de Cristo sobre as nuvens e seus eleitos. Então, é aquela questão do evento simples. Tá? É basicamente isso. O amilenismo ensina que... Opa, isso aqui já foi. Então, aqui, características. O livro do Apocalipse deve ser visto não como uma mensagem que registra os fatos em ordem cronológica, mas temos no livro 7 seções paralelas e progressivas. Então, essa também é uma diferença da interpretação amilenista. Não são fatos, ou melhor, os fatos não são registrados em ordem cronológica, mas eles seriam 7 seções. 7 vezes a história do começo ao fim da humanidade sendo contadas no Apocalipse. Cada uma delas conta a primeira vez. Na segunda vez, mais uma vez é contado, mas com detalhes a mais. Na terceira vez, mais detalhes. Na quarta vez, mais detalhes. Na quinta vez, mais detalhes. Por isso que às vezes a gente fica olhando para o Apocalipse e diz, mas parece que isso já aconteceu. Você já não notou isso? 7 selos, 7 trombetas, 7... Parece que essas coisas vão acontecendo. Será que são outros eventos? Ou eles estão fazendo parte de uma mesma história? Então, é isso que os amilenistas, eles descrevem, então, o Apocalipse para você entender. 7 vezes a história do começo da humanidade até o final sendo contadas. Vamos ver isso? Bom, antes ainda de ver isso, né? Cada sessão descreve todo o período que compreende da primeira vinda até a cena do fim. A cena do fim vai ficando cada vez mais clara até chegar ao relato apoteótico da última sessão. Estas 7 sessões serão divididas em 2 grandes períodos, do capítulo 1 ao capítulo 11 e do capítulo 12 até o 22. A primeira descreve a perseguição do mundo e os ímpios, e a segunda a perseguição do dragão e seus agentes. Vamos lá. Então, primeira sessão é o que compreende, então, essa característica, então, do amilenismo. 7 sessões. 7 histórias sendo contadas. Primeira delas, os 7 candeeiros. Do capítulo 1 ao capítulo 3 seria a primeira sessão. Então, nós vamos começar no domingo que vem a falar sobre o capítulo 1. Então, segundo essa interpretação, são 7 vezes a história contada. E a primeira delas está do capítulo 1 e encerra no capítulo 3. Os 7 candeeiros. Qual é a lição dessa sessão? É que Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. Você vai ver essa descrição. Nas suas mãos a igreja, nas suas mãos o destino, nas suas mãos todas as coisas. Né? Então, nesses capítulos nós vamos ver claramente essa questão. Jesus tem o destino de tudo em suas mãos, inclusive as igrejas. Encontramos aqui Jesus uma descrição do Cristo que morre, ressuscita e vai voltar. Vamos lá para o Apocalipse, capítulo 1. O vento está forte. Capítulo 1, versos 5 até o 7. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha,
o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Verso de número 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então, a descrição de Jesus que morre, ressuscita e vai voltar. Então, nós temos isso também na descrição aqui da primeira sessão. A morte e a ressurreição de Cristo é o começo da era cristã e o juízo final, o término da era cristã. Tudo isso no capítulo 1 até o capítulo 3. Então, segundo essa interpretação, já foi contada a história, do começo até o fim. Mas cadê os detalhes? Serão contadas na próxima história. Então, você já deve ter contado alguma história assim. Tipo, te perguntaram assim, mas como é que aconteceu lá, o caso lá do cachorro que mordeu a menina ou o menino? Ah, então foi assim, eu cheguei na casa e quando menos esperei, o cachorro chegou e mordeu. Mas espera aí, me conte melhor essa história. Não, então foi assim. Daí você, na segunda vez, você conta e coloca alguns detalhes. Não, na verdade foi assim. A gente chegou, não bateu palmas na casa e abrimos o portão e fomos entrando. E quando a gente percebeu, o cachorro já estava em cima e me mordeu. Mas eu ainda não estou acreditando nessa história. E aí, mas me conte mais detalhes. Bom, daí você conta pela terceira vez com mais detalhes. Até que você compreende melhor tudo o que aconteceu. É assim que essa interpretação milenista trata do Apocalipse. 7 vezes a história contada. Cada vez com mais detalhes. Primeira sessão, essa sessão. Os 7 candeeiros. A segunda sessão ela é chamada de os 7 selos. E ela vai do capítulo 4 ao capítulo 7. Qual é a mensagem dessa sessão? É que ele tem o controle da história em suas mãos. Contemplamos sua morte, mas essa sessão encerra com uma cena da segunda vinda de Cristo, que está lá no capítulo 6, do verso 6 até o 12, e capítulo 7, do verso 9 até o 17. Então essa já traz mais algumas coisas, mais alguns detalhes. Já fala da morte, mas também fala da sua vinda. Né? Então, lá no capítulo 6, no capítulo 7, já descreve a volta do Senhor Jesus. Notemos a impressão produzida nos incrédulos pela segunda vinda. Agora a felicidade dos salvos. Vamos dar uma olhada lá, capítulo 6, versículos de número 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira de Deus, ou melhor, da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então essa é a parte do final dos ímpios. Mas e a parte do final, então, com respeito aos salvos? Capítulo 7, versículo de número 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro se encontra no meio do trono, e apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará os olhos de toda lágrima. Então esse foi o motivo daqueles que interpretaram o Apocalipse de entender melhor a história. Mas olha, sim, você vai lendo, vai dizendo, mas isso aqui está aqui, e depois a vinda de Jesus está aqui de novo, e depois está aqui, e depois... São várias vezes a mesma história, mas diferentes capítulos.
Então essa aqui é uma história sendo contada, do começo ao fim, em vários períodos deste livro. Então nós temos aqui a impressão produzida dos incrédulos e a felicidade dos salvos. E encerrou novamente essa história. E aí nós vamos, ainda tem mais algo aqui. A segunda sessão é uma reinterpretação da primeira. Sua revelação vai do princípio do fim dos tempos ao juízo final. E mostrando a diferença entre os remidos e os perdidos. Então há umas características a mais. Qual que é a diferença entre os remidos e os perdidos? Aqui já é colocada nesse texto. A terceira sessão, ela vai do capítulo 8 até o capítulo 11. Então nós temos mais uma sessão. Mais uma história sendo contada do começo até o final. E aqui ela é descrita como as 7 trombetas. Nesta visão vemos a igreja vingada, protegida e vitoriosa. Havendo começado com o Senhor, nosso sumo sacerdote, no capítulo 8, verso 3 e 5, avancemos até o final, no juízo final, capítulo 10, 7, 11, 15 a 19. Então, novamente, veja, do 8 até o capítulo 11, novamente, começo e o final, sendo claramente descritos. Mais uma vez mais, estamos tratando das mesmas coisas. O Senhor e sua igreja e o que lhe sucede no mundo. O juízo final, os redimidos e os perdidos. As trombetas são avisos antes do derramamento completo das taças da ira de Deus. Antes de Deus punir finalmente, ele sempre avisa. Há sempre o solene aviso de Deus. Olha o que eu vou fazer. Nosso Deus, é importante a gente falar isso, porque em toda a Bíblia a gente vê sempre o solene aviso de Deus. Antes de dar o juízo, ele avisa. Antes de acontecer alguma coisa ruim, ele diz, não esteja entre eles. Uma das coisas que a gente vê quando estuda as igrejas, que vamos fazer isso daqui a uns dias, é que há um aviso de Deus, dizendo, gente, não andem com o mundo, porque o mundo vai ser julgado por Deus. E se você estiver no meio ou com o mundo, será julgado junto. Ontem, com os jovens, nós estávamos falando também desses avisos de Deus. Nós estávamos falando sobre o texto de Provérbios, capítulo 7. Estávamos falando sobre um passeio perigoso. E lá ele falava claramente de que aquele que tem falta de juízo, aquele que não é simples, mas ele não tem sabedoria, ele pode ser claramente pego por Satanás. Então a gente foi falado com os jovens sobre isso, esse solene aviso das placas da nossa estrada. Deus vai colocando placas de aviso, dizendo, cuidado, não ande nesse caminho, cuidado, não faça determinada coisa, cuidado. Porque o que Deus quer é que você não se perca. Se você estiver olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus, você não vai entrar em atalhos e desvios da estrada. Mas algumas pessoas entram. E acham que vão sair lá na frente. E vão ser melhores do que os outros. Se acabam, se machucam. Porque é nesses atalhos da vida que o diabo e seus anjos estão claramente prontos. Como diz 1 Pedro 5,8. Prontos, que ele é como um leão que está pronto para devorar. Lembram lá de Gênesis? Adão, tem tudo aqui que você pode comer. Todas essas árvores. Mas esta aqui não comerás. Porque se você comer, vai morrer. Então, os avisos de Deus são sempre colocados em todas as nossas áreas da vida.
cabe a nós interpretar essas placas de aviso e não andar por esses caminhos. Antes, seguir a Jesus, o autor da nossa fé. Nele não há problemas e percalços no caminho. Então, as trombetas são avisos do derramamento completo das taças da ira de Deus. Então, essa é a terceira sessão. A quarta sessão é a tríade do mal. Quem é a tríade do mal? O falso profeta, o anticristo, o dragão, a tríade do mal. Você sabe que o diabo, ele não quer apenas ser opositor de Deus. Ele não apenas odeia Deus, mas ele quer ser parecido com Deus. Foi isso que o diabo quis lá quando ele era um anjo de luz, responsável pela glória. Quem via, o próprio Deus via esses anjos com muita glória. Mas ele não quer ser apenas aquele que é olhado e que representa a Deus. Ele quer ser o próprio Deus. Então, quando nós vimos a tríade do mal, que se levanta durante esse tempo, a gente vê que Satanás, o inimigo de Deus, ele quer ser parecido com Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A tríade do inimigo, também 3. Que sempre ser parecido. É por isso que ele é enganador. Ele quer ser o mais parecido possível, porém, sempre falso. As tentações são assim. Elas são, parece que, boas. Né? É como um anzol que está lá revestido, né? Para você olha para o anzol, mas o peixinho que olha para aquela minhoquinha lá que está se debatendo, aquilo é apetitoso. Mas por trás daquilo, ou melhor, por dentro daquilo, existe um anzol para cravar na boca do peixinho. Assim que é a tentação. É algo bonito, é algo que chama atenção. Assim é o diabo. Novamente, voltamos ao início, o nascimento de Cristo, capítulo 12, verso 5. Depois vem a perseguição do dragão à igreja, e a igreja, capítulo 12, verso 13. Ele levanta a besta e o falso profeta. Finalmente vem a cena do juízo final, do capítulo 14, verso 8. Então, novamente, história sendo contada, do começo ao fim, do capítulo 12 até o capítulo 14. Em 14 a 20, há a cena clara do juízo final. Veja, os detalhes são maiores já na quarta sessão. Quinta sessão. E a quinta sessão é as 7 taças. Descreve as 7 taças da ira de Deus, representando a visitação final da ira de Deus sobre os que permanecem impenitentes. Uma vez mais, a cena começa no céu, relatando o Cordeiro com seu povo. Mas no capítulo 16, vemos uma espantosa descrição do juízo. Capítulo 16, 15 e verso 20. Aqui a destruição, então, é completa. Então, mais uma vez, na quinta sessão, com maiores detalhes. A sexta sessão e a penúltima, então temos a derrota dos agentes do dragão. Há um relato da destruição dos aliados do dragão, a meretriz, capítulo 18, verso 2, a besta e o falso profeta. Os seguidores da besta, e em contrapartida, a igreja é apresentada como esposa de Cristo, no capítulo 19, verso 20. A grande festa de núpcias ocorre, o juízo final chegou outra vez e uma grande distinção entre redimidos e perdidos ocorre novamente. No capítulo 19, há uma descrição detalhada da gloriosa vinda de Cristo. Então, mais detalhes. Mais detalhes. E aí, por último, a última sessão, que vai do capítulo 20 até o verso 20, até o capítulo 22. Essa sessão mostra o reinado de Cristo com as almas dos santos no céu e não o milênio na terra depois da segunda vinda. O capítulo 20 começa a primeira vinda e não depois da segunda vinda. Então temos a descrição do juízo final, do capítulo 20, verso 11 a 15,
Após isso, vemos os novos céus e a nova terra. E a igreja reinando com Cristo para sempre. Então, duas coisas que o amilenismo ele prega é isso aqui. Essa sessão mostra o reinado de Cristo com as almas dos santos no céu e não o milênio na terra depois da segunda vinda. Então, por isso que interpretam como se não tivesse o milênio literal. Né? Não, terminou esse ponto, já vai para o novo céu e nova terra. Não tem um milênio instaurado aqui na terra, Jesus com os seus, né? Não. Acabou tudo. O evento é simples. Acabou todas as coisas, céu, lago de fogo e eternamente cada um dividido. Aqueles que não viveram com Cristo aqui serão levados para o lago de fogo e enxofre. Então, é aí que existe a diferença entre esses pensamentos. Capítulo 20 começa a primeira vinda e não depois da segunda vinda. Isso nós vamos claramente estudar. Ok? Só uma conclusão. Apesar dessas sessões serem paralelas, elas também são progressivas. A última sessão leva-nos mais além para o futuro do que as outras. Apesar do juízo final já ter sido anunciado, no capítulo 1, verso 7, e brevemente descrito no capítulo 6, verso 12 e 17, não é apresentado detalhadamente, senão quando chegamos no capítulo 20, verso 11 a 15. Apesar do gozo final dos redimidos já ter sido insinuado no capítulo 7, não encontramos uma descrição detalhada, senão quando chegamos no capítulo 21. Vocês entenderam essa parte? Como o amilenismo crê? Essa é uma das coerências do amilenismo. Você vai interpretar o Apocalipse, do começo ao fim, sabendo que existem 7 histórias sendo contadas. A mesma história. A mesma história. Mas sempre de forma progressiva, com mais detalhes. Essa é a coerência do amilenismo. Para a gente terminar, uma perguntinha aí. De que lado estamos nessa guerra milenar? Do lado de Cristo e da sua igreja ou do lado do dragão e seus agentes? Bom, se você não entender nada a respeito do Apocalipse, tudo bem. São coisas que ainda virão. O que importa para você hoje é uma coisa. De que lado você está? De que time você faz parte? Se você está no time de Jesus, as coisas vão acontecer, menos tribulação, mais tribulação, vai ter um milênio, não vai ser literal, já estamos vivendo, seja o que for. A vitória é certa. Você vai viver com Ele. E é isso que o Apocalipse, ele não quer trazer confusão. O Apocalipse traz uma mensagem clara de vitória de Jesus e de quem estiver no seu time. Essa é a história do Apocalipse. De que o futuro não está solto. De que as coisas ainda não vão ser... Sabe aquela história de que você está escrevendo o futuro? Não existe isso para Deus. O futuro já está escrito. E nesse futuro, o nosso Jesus já venceu a batalha. E ela não vai ser mudada. Aí você até pode perguntar, mas e o diabo, sabendo que essa história já está escrita, e ele conhece muito bem a Bíblia, o que ele tem que fazer? Se desesperar. Mas sabe aquela história assim, dizendo, eu vou para o lago de fogo, mas eu vou levar o maior número possível de pessoas. Eu odeio esse Deus, ele diz. Mas eu odeio todos aqueles que servem a Deus. Então é o ser debater do diabo. Ele quer levar o maior número possível. Ele sabe do seu fim, mas ele luta até o final. E ele odeia Deus e todos aqueles que estão com Deus. Então, meus irmãos, de que lado você faz parte? Você faz parte desse lado de Cristo ou do mundo, aonde Satanás reina?
Qual é a sua vida? Onde é que você está? Você não pode ficar em cima do muro. Seja qual forem as correntes de interpretação, o que importa em tudo isso é uma coisa clara. Jesus é tudo o que você tem e o que você precisa. Porque isso é o que você precisa só. Ah, mas eu não vou entender tão bem. Não tem problema. A questão é que o teu futuro já está traçado em Cristo. E o teu futuro é o novo céu e a nova terra. Mas sem Cristo, sem vida. Sem Jesus, não tem jeito. Fique com essa mensagem nessa manhã. Seja de Cristo. Faça parte desse time. Porque o outro time é perdedor. O teu time já entra em campo com a faixa de campeão. As coisas vão acontecer. Aquilo que foi predito vai acontecer. Mas você estará guardado. Nós vamos ver isso claramente nos primeiros capítulos que a gente estudar. Que a tua vida está nas mãos de Jesus. E das suas mãos ninguém pode arrebatar. Que adianta? Pode vir a tríade de inimigos, pode vir um falso profeta, o anticristo, a besta e o dragão, pode vir o que for. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então não fique impressionado com as histórias do Apocalipse, dizendo, mas e como é que a gente vai viver, e os nossos filhos, e a nossa geração? Não se preocupe com isso, porque sempre a vida daqueles que são de Cristo estará nas suas mãos. E ninguém pode arrebatar, ninguém pode fazer o mal, porque Jesus os protege. Porque Ele é maior do que todos os inimigos. Aliás, eles não têm chance nenhuma. Essa história de que o mal ele tem uma força e o bem, e os dois estão assim sempre, um jogando, um pouco, um ganha, um pouco. Isso é história de filme. Não é história da Bíblia. A Bíblia diz que o nosso Deus é soberano. Dono de todas as coisas. E que já traçou um objetivo. E as coisas, aquilo que Ele falou e que Ele disse vai se cumprir. E você estará seguro nas suas mãos. Mas você tem que fazer parte desse time. De que lado você está? Essa é a pergunta. Amém? Vamos encerrar? Na semana que vem a gente vai entrar propriamente dito no capítulo 1. E aí então as coisas vão ficar mais claras, tá? Se você que aguentou até aqui, vai melhorar. Fique tranquilo, vai melhorar. Tá bom? Ó Deus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado pela vida de cada um desses irmãos. Obrigado, Deus, por essa mensagem clara da Tua palavra. Mesmo que a gente não entenda quando será esse milênio, será literal ou não, se vai ter tribulação antes, se a igreja vai participar da tribulação, tantas coisas, ó Deus, que o povo do Senhor fica pensando. Mas o que é claro, Senhor, na Tua palavra é que em Cristo nós estaremos seguros. É necessário que venha o fim, mas nesse fim não será o nosso fim. Será um recomeço, ou um novo começo. E aí, Senhor, para sempre, tendo os olhos enxugados de toda lágrima, não tendo mais o que esse mundo tem de ruim, e tendo muito mais do que esse mundo tem de bom, nós viveremos com Cristo, num lugar maravilhoso, para todo sempre. Ó Deus, muito obrigado por isso. Porque o Senhor fez isso e nos deu de presente algo que nunca poderíamos conquistar. Obrigado, Jesus. Abençoa as nossas vidas assim, nesta manhã. Fique conosco. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, bom domingo e até a noite.